ouvidos mais de 5, 6 vezes, inclusive com a participação do Ministério Público. Então, tudo o que foi dito está sendo analisado à luz do que foi produzido cientificamente. E é aquilo que eu estou dizendo desde o começo. Por que que a Polícia Civil está tranquila? A Polícia Civil está tranquila porque nunca se produziu tantas provas, porque tudo que está dentro dos autos foi produzido pela polícia. Nós temos a participação, né, do primeiro promotor de justiça desde o primeiro dia do caso. Depois disso nós tivemos o acréscimo de mais 2 promotores de justiça. Agora na reconstituição participou mais um promotor de justiça, já é o 4º promotor de justiça que participa das investigações. A Procuradora-Geral de Justiça foi quem recebeu o ofício nosso, pedindo a participação do Ministério Público. Eu quero facultar aqui o inquérito a qualquer promotor de justiça do estado do Piauí que queira olhar o inquérito. Se o presidente da OAB quiser olhar o inquérito, reservado os casos de sigilo, pode ter acesso pleno ao inquérito. Então é por isso que às vezes as pessoas estranham a tranquilidade que a polícia está tendo, mas isso se dá por quê? Porque o trabalho da polícia é coeso. Você não viu nenhum delegado aqui a fazer afirmação para depois ter que voltar atrás. Você não viu aqui delegados divergirem entre si. Né? Você está vendo todos os delegados trabalhando conjuntamente. O delegado ontem, Paulo Nogueira, deu declarações fortes em relação à promotoria, né? Bom, o delegado Paulo Nogueira é uma pessoa que tem sido incansável, né? Verdade. Esse é um caso que tem esgotado física e mentalmente a todos. Tá? Ele se deparou com uma entrevista que o doutor Eliardo teria dado, né? Ele agora disse que não foi bem assim que a situação se veiculou, né? E é aquela situação do repórter ter chegado a ele quando ele tomou conhecimento disso, né? E aí isso gerou uma insatisfação, porque ele sabe, todos nós sabemos, da integridade, da lisura que vem sendo feita nesse trabalho. E eu digo para vocês, esse é um trabalho primoroso, tá? Em relação à técnica, ele é um fato que está sendo investigado, que depois vai ser utilizado em aulas de investigação, em aulas de polícia científica. Vai ficar para a história essa investigação? Fica para a história a investigação pela quantidade de provas produzidas, tá? Pela polêmica que causou, pelos detalhes que precisam ser explicados e que a polícia certamente vem explicar. Mas quero dizer aqui o seguinte: tudo que foi produzido 100% pela polícia, com o apoio da Polícia Civil da Paraíba e com o apoio técnico da Polícia Federal em relação àqueles exames de sangue. Não houve nada que tenha sido acrescentado diretamente por nenhuma outra instituição, nada disso foi acrescentado. Estão somente o acompanhamento das investigações e nós, pelo contrário, estamos abertos, né? Se o Ministério Público quiser, mais uma vez a gente insiste, né? Qualquer diligência que o Ministério Público quiser que nós façamos, nós vamos fazer, custe o que custar. Qualquer indicação de pessoa Já foi ouvida, dada alguma indicação por parte do Ministério Público? Não, nós continuamos aguardando, né? Não foi apresentado meu nome? Não, nada foi apresentado até então pelo Ministério Público. O senhor soube do afastamento daquele policial que isolou o perímetro da área naquele dia que deu aquelas declarações que a gente já viu, imagens aqui. Ele foi afastado ontem do... Pediu afastamento. Pediu afastamento. E isso, o senhor acredita que tem alguma relação? O senhor está informado sobre isso? Aproveitando a deixa do Marcos, e um segundo afastamento. Se cogitou a possibilidade do afastamento do próprio delegado Paulo Nogueira. Bom, no dia da ocorrência dos fatos, eu vi ele o coronel fazer algumas afirmações, né? Inclusive eu estava no programa aqui mesmo nesse canal. Eu não vou negar que eu achei impertinente, né? Não era uma atribuição direta da Polícia Militar e ele tratava o caso de maneira muito singela, né? E isso gerou um mal-estar de início e tudo, mas eu não vi nada que pudesse acrescentar. Sinceramente, eu não vejo relação alguma, porque a gente tem que entender que do ponto de vista administrativo a vida segue, né? Nem eu vou ficar ali para sempre, nem o delegado Paulo vai estar ali para sempre na CICO, nem o coronel vai estar sempre na função dele. Agora vai estar todo mundo sempre trabalhando em torno da mesma atividade. Agora a gente não pode querer pegar qualquer fato isolado e trazer para esse debate, até porque, eu lhe digo bem aqui, em relação à cena do crime, ou do fato que está sendo apurado, é bom que a gente esclareça o seguinte, né? Ela é naturalmente uma cena, é difícil de você
pegar 100% de pureza do que acontece. Por quê? É uma obra. Você tem pedaços de madeira por todo lado, pedaços de ferro, você tem pedra, você tem andaime, você tem vários operários, você tem luvas lá no local, você tem uma série de situações que já estão lá por natureza. O trabalho da perícia ele se torna mais dificultoso porque nós temos que eliminar objetos que estão de mar na cena e não tem a ver com o que aconteceu. Então apenas isso torna o trabalho da polícia mais detalhado e mais trabalhoso. Mas é impossível que a gente relacione um fato, um objeto que está lá, que não tenha relação com o fato. Delegado, o senhor acredita que tem alguém querendo atrapalhar o trabalho da polícia ou conduzir o trabalho da polícia por meio desses boatos, essas versões das mais diversas que aparecem todos os dias a respeito desse caso? Não, eu não acredito assim em coisa de conspiração, não. Eu acho que é um fato que gera muita ansiedade, né? Em virtude da polícia pela primeira vez estar fazendo tanto trabalho científico, foi bom, fica né? todo mundo assim receoso de dizer uma coisa e cientificamente vi comprovado outro, né? Aparece muito teórico de plantão, né? Gente que não conhece. Eu mesmo vi aqui a advogada constituída pelo Vigia, inclusive tem a declaração dela, que acreditava na hipótese de suicídio. E eu digo para você bem aqui, ela não viu os autos. Ela não esteve na comissão investigadora. Aquela que acredita no cliente. Não, mas o cliente em nenhum momento afirmou que se tratasse de suicídio. Então, como é que se pode fazer uma afirmação dessa sem ter visto? Como é que eu afirmo que foi homicídio sem dizer quem matou? Como é que eu digo aqui na televisão que é suicídio sem dizer o que me leva a afirmar isso? E esses laudos não podem vir dizendo assim, não, ela foi arremessada ou foi projetada a 1,5, mas não consegue identificar quem é. Não, o laudo pode ser descritivo, de dizer como a dinâmica do fato aconteceu, mas esse laudo ele é constatado com as demais situações. Eu tenho um laudo de que a situação era audível, eu tenho o tempo de permanência da pessoa dentro do prédio, eu sei quem estava dentro do prédio, em que posições dentro do prédio, eu vejo ela entrar, eu tenho os registros telefônicos, eu tenho os registros do computador. Os registros telefônicos são importantíssimos. Eu tenho o estado de ânimo que ela estava naquele momento. Eu tenho a taxa de álcool no sangue. Eu tenho as testemunhas que estiveram com ela toda noite. Por exemplo, eu tenho a reconstituição. Eu tenho o exame papiloscópico. Eu tenho o vigia que vê ela entrar. Tudo isso eu tenho. Agora, tudo isso é analisado em conjunto. Eu não posso pegar uma peça dessa isolada e tirar uma conclusão. Elas têm que ter um consenso entre si. E eu lhe digo bem aqui, pode eventualmente ficar alguma pergunta sem resposta. Mas o fato não fica sem ser elucidado. Porque alguém pode ter passado no local, alguém pode ter deixado cair um objeto, e eu não responder o que aquilo ali tem a ver com o objeto. Mas isso não me incapacita de afirmar o que aconteceu. Porque pelo número de evidências que eu tenho, nós vamos explicar. Então, pelo que o senhor está falando, a polícia já fechou o caso, está esperando os laudos. Não, a polícia tem mantido aquela mesma posição de cautela pelo profissionalismo que nós temos a obrigação de estar. Nós estamos, eu quero que você entenda o seguinte, a polícia está sendo vista, a polícia está sendo cobrada. A polícia não pode errar nesse caso e nós não vamos errar, certo? Agora, se isso vai agradar a todos ou se esse fato vai continuar sendo polêmico depois ou não, isso é um assunto que pertence à crônica policial, à história. Quem é que não sabe aqui que a morte do promotor Afonso Gil causou grande polêmica, né? Mas a polícia apurou, apresentou sua versão, mas até hoje as pessoas têm uma outra versão. Em inúmeros outros casos também, né? Que se disse suicídio, depois se disse homicídio. Para não errar, a polícia está se atendo a investigar o fato. Queremos contar com a participação de todos. Claro. Podem ter prisões ainda durante esses dias? Olha, a prisão, como qualquer outra medida cautelar, ela só tem sentido se ela servir à investigação, tá? Então a prisão é para servir à investigação nesse momento. Se essa for uma posição que tenha que ser tomada pela polícia, vai ser tomada no sentido de se aprofundar ainda mais a investigação, porque, segundo o nosso entendimento, tá, nós estamos praticamente no final do inquérito. Esse inquérito não vai se arrastar ao longo do tempo, não, a não ser... É porque outros falaram em prorrogação por mais 30 dias, né? Não, quem determina a prorrogação de inquérito não sou eu, nem o delegado Paulo, nem o Ministério Público, nem o Judiciário. É a situação em si
Se o Ministério Público fizer alguma diligência, se for necessária a diligência pela polícia, se a família da vítima pedir alguma diligência que entenda ser necessária e nós entendemos ser cabível e nós tivermos que fazer, tá? Pela essencialidade da investigação, nós vamos ter que fazer. Delegado, o senhor falou aqui há poucos minutos que a polícia já constrói a motivação de um possível crime, né? No caso de se caminhar para um crime, já está se construindo essa possível motivação. É possível que essa motivação seja ligada a outros crimes? Olha, ou esse seria um crime isolado? Não, isso não... A possibilidade disso com crimes que estejam sendo apurados em outra seara, fora desse inquérito, nós não temos notícia de outros crimes a serem apurados fora desse... Pode ser um crime passional? Pode, diante da hipótese de homicídio, pode. Como eu lhe falei, nós estamos checando todos os álibis, né? Algum álibi caiu até agora? Não, nós temos álibis frágeis, que são muito fundamentados em outras pessoas, né? Então, às vezes é preciso a gente checar isso com um pouco mais de detalhe, tá? Nós não excluímos em momento algum a possibilidade de crime passional. Por isso que a polícia está muito à vontade de não ter que mais na frente ser contraditada com nenhuma afirmação precipitada. Agora, garanto para vocês todos, garanto para a população do Estado, que a polícia vai explicar o que aconteceu e nós estamos na reta final. Vamos o temor de que os promotores teriam, de que esse fato seria inconclusivo. Isso não vai acontecer. Isso é praticamente improvável. A maioria das mensagens aqui, Marcos, uma grande maioria, as pessoas só dizem assim, eu não acredito que isso vai ficar em suicídio. A maioria, eu acho que, pelo que eu entendo das mensagens, é que a população teme que isso possa dar suicídio e gerar um... Mas pelo que o senhor falou no início aqui, para a polícia está um pouco afastada, não descartada, mas está um pouco afastada, correto? Não, é aquilo que nós estamos dizendo desde o começo, que você só afirma suicídio se eu tiver 100% de possibilidade de afirmar, 100%, se eu tiver motivação, se eu tiver uma carta, um documento, uma confissão, ela ligando para alguém e se despedindo, aí é uma situação diferente de você afirmar 100% na hipótese de suicídio. Fora essa hipótese de suicídio, vai restar a hipótese de homicídio. E nós apuramos, na verdade, é o fato. O que aconteceu, né? E a morte violenta é apurada de início como homicídio. Por quê? Porque se nós tivermos 100% de certeza de suicídio, nós não estaríamos fazendo um inquérito com esse detalhamento. Só as mensagens aqui que são várias. Vou relatando aí, se o senhor quiser comentar. Daqui a pouco vão dizer que ela morreu, foi afogada, é o Sidney. A descrença da população, né? E aí, eles estão dizendo que vão ser suicídios. Será que a polícia vai fazer o seu papel? Eu acredito muito na polícia, acredito que isso vai dar resultado. Pergunta se vai dar resultado. Pergunta se aquela entrada de trás foi descartada pela polícia. Não, não foi descartada, tá? A polícia fez vistoria no local, não se encontrou evidências. Agora presta atenção, o fato de não encontrar evidências não quer dizer que não exista. Pode, eventualmente, alguém, né, com um depoimento mais esclarecedor, dar um indicativo de alguma pessoa que tenha entrado lá. Então, a investigação ela não se fecha, ao contrário. Enquanto ela tem tempo de vida e de sobrevida, a investigação, ela está em aberta para qualquer situação que venha surgir. Agora, quero dizer o seguinte, duvido que tenha um assunto mais debatido no estado do Piauí do que esse. Os próprios promotores de justiça vieram à imprensa, falaram da vertente que eles têm de raciocínio, que é a vertente do homicídio. Lembrando que eles só estão dizendo isso, né, porque estão olhando para os autos estes que foram produzidos pela polícia, não foi por ninguém, foi pela polícia. Mas tinha sido declarado que ele não tinha visto os autos. Foi declarado isso. Não, foi dito isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se os promotores, antes do inquérito policial acabar, já estavam afirmando que é suicídio, ou que era homicídio, estavam fazendo isso com base em quê? Nos autos produzidos pela polícia. Não é no que a polícia produziu? Então esse trabalho deve ser o melhor trabalho do mundo, porque ainda nem acabou. E já está tão convincente, certo? Em relação a isso. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, é um trabalho que foi divulgadíssimo, tá? Eu acho que isso foi divulgado praticamente no Piauí inteiro, para toda a população, não se fala de outra coisa. Agora eu quero saber o que foi que todo esse movimento de mídia, de jornalista, de autoridades que vão para a imprensa, que vão dizer isso e vão dizer aquilo, quero saber o que foi que isso trouxe de concreto para os autos. O que foi?
Eu lhe digo bem aqui, zero. Tudo que existe nos autos é produzido pela polícia, é de propriedade A promotoria não ajudou da em nada? polícia. Não, a promotoria, e nisso as pessoas não estão entendendo o papel da promotoria. O papel da promotoria é de fiscalizar. Então eles estão acompanhando a investigação, certo? E a partir daí tiraram suas ilações, que o promotor de justiça tem independência. Claro. Independência funcional, ele não tem subordinação a ninguém. O delegado tem subordinação à sua chefia, mas ele tem independência na hora de fazer o seu procedimento. Mas o que eu quero dizer é que tudo que se disse em mídia, tudo que os repórteres disseram, todas as teorias dos jornalistas... Só fez a polícia perder tempo. Até agora nós apenas... porque parte do trabalho é para comprovar o que aconteceu e a outra parte do trabalho é para negar tudo que é boato que está sendo inventado. Então, quero dizer o seguinte, tudo que foi divulgado em mídia, aí você pode pegar qualquer pessoa, tá? Do mais simples ao ao mais alto em termos de autoridade, não é que esteja errado. Simplesmente não se transformou em nada de concreto nos autos. E não existe do que foi falado nada. Tudo que vamos dar nome aqui, por exemplo, a história do Givago. Não existe nos autos, o senhor pode afirmar isso? Não é isso que eu estou dizendo. Eu sei, eu estou lhe perguntando se é boato, vários boatos. O que eu estou lhe dizendo é que as inúmeras versões apresentadas, nada delas acrescentou aos autos, porque tudo já estava lá. E tudo foi produzido pela polícia. Então, tudo que se disse aqui, todas as opiniões, tudo que foi dito aqui, nada disso se transformou em concreto para você elucidar o caso. O que está servindo para elucidar e para explicar o caso é só o que a polícia tem feito. Por isso é que eu estou mostrando que a Polícia Civil ela é transparente. Podem vir todos os promotores de justiça do Estado para dentro do inquérito. Nós não temos nada a esconder de ninguém. Agora, nós não podemos ser precipitados e estar fazendo afirmação que eu não venho aqui dizer nada que depois você não possa me cobrar que eu não sustento. E Aldson, quero dizer que confio inteiramente no delegado James Guerra, de caráter e confiança, parabéns, é o Fernando. Fernando diz isso. Se o vigia viu a Fernanda entrar, por que ele não impediu? E delegado, os vigias da outra obra podem estar envolvidos? Bom, os vigias a quem eu me referi aqui foi tanto do TRT quanto os outros... Quantas pessoas estavam na cena do crime para finalizar isso? Olha, na obra do TRT tem o primeiro vigia, que é o que vê lá entra, e na obra do Ministério Público Federal tem 3 pessoas lá dentro. Não era um vigia e um servente? Não, 3 pessoas lá dentro. São vigia, tem um servente e uma outra pessoa que faz um outro trabalho lá. Então são 3 pessoas. Mas essa outra pessoa acho que não foi citada, pelo menos. Desde o começo elas vêm sendo ouvidas pela polícia. Agora a polícia não está trabalhando. Então eram 4 pessoas na cena do crime? Na cena? Não. No local? Em relação à obra como um todo, 4 pessoas. 3 no prédio próprio, lá onde o fato se deu, e 1 no prédio do TRT. Delegado, pode ter acontecido alguma coisa nesses 30 minutos em que o corpo estava lá no chão? Pode. Né? Agora, não que resultasse num agravamento da situação. Com a queda, a vítima morre praticamente numa situação de instantaneidade. Então, depois pode ter acontecido de alguém mexer, alguma situação do tipo, mas isso não muda o fato, nem isso altera a cena do crime. A polícia descartou a possibilidade de ela ter sido morta embaixo? Olha, praticamente, né? Por quê? A não ser que apareça uma evidência nova, totalmente nova. Por quê? Porque nós temos evidência dos sapatos lá em cima. Nós temos ainda evidências de sangue encontradas lá em cima, no parapeito e na cordoalha de metal. Dela. Mas isso precisa ser contextualizado quando esse exame de DNA chegar. Não é dela esse DNA? Não é da vítima. Aí é que nós precisamos saber se ela é decorrente da atividade normal da obra ou se é de um terceiro indivíduo suspeito que estivesse no local e, portanto, esteja com algum álibi fragilizado. Delegado, todos os 4 estavam no local, foram averiguados no dia pela perícia da polícia e se foi checada a ficha de cada um? Nenhum deles tem ficha criminal. As próprias roupas foram recolhidas. Arranhões, existia? Não havia arranhões. As roupas foram recolhidas e o exame de material genético foi colhido. A polícia acredita no seu Domingos? Olha, veja bem, a polícia não passa atestado para ninguém. Tá? A polícia aqui não vai dizer que seu Domingos falou a verdade. Não mentiu, né? Ou que ele mentiu. Né? Nós vamos obter a verdade a partir da soma disso tudo. Quem vai dizer se ele está falando a verdade, se ele está mentindo, ou se há dúvida em relação ao que ele diz, é o contexto dos autos. E as pegadas influenciam em alguma coisa?
Olha, a questão de pegadas foi uma questão muito discutida, mas não foi encontrada lá no local. E se você pegar qualquer filmagem aí, você vai verificar que você tem 30, 40 pessoas na cena. Então, a não ser que nós tivéssemos, né, uma situação dessa de pegada muito definida, né, não tem como isso vir a esclarecer. Se não tem como vir a esclarecer, é melhor nós trabalharmos com aquilo que nós temos, que é sólido e que nos permite tirar algumas conclusões, do que a gente está atrás de conjecturas. Delegado, a Fernanda conhecia a obra, já tinha ido alguma vez antes? O senhor conseguiu constatar isso através da investigação? A estimativa que nós temos é que ela passa cerca de, né, em média, de 14 a 15 minutos até chegar lá em cima, né? O tempo estimado da portaria, né, ou seja, lá da avenida, até que se chegue em cima do mirante, é em torno de 10 a 13 minutos, dependendo da velocidade do passo da pessoa. Conhecer. Não, 10 a 11 minutos você conhecendo e até 13 minutos sem você conhecer, né? Então perceba que se ela passa 15 minutos em média e a pessoa tem, em tese, 11 a 12 minutos para chegar lá, só restam 3 minutos que a gente não sabe o que aconteceu e o que pode ter acontecido. Então é um espaço de tempo muito pequeno, tá? Muito pequeno realmente, né? Para você imaginar N situações. Então a gente vai começando a eliminar, diminuindo as hipóteses e a partir daí sendo capaz de afirmar o que aconteceu. Delegada, ela pode ter sido perseguida nas escadas e ter caído e procurado um lugar? Olha, ela tem 8 marcas no corpo que são antes da morte. 8 marcas? 8 marcas no corpo que são antes da morte. Entre elas? A questão do ferimento nas costelas. São 3, né? São 3, né? A perícia afirma que isso é típico de uma queda, né? E é compatível com o instrumento contundente, por exemplo, a questão da escada. Certo. Tá? Então, tem essa queda, tem marcas de arranhadura, né? No braço? No braço, que podem ser relacionadas com a queda. Tem ferimentos aqui na coxa e tem o ferimento aqui na parte dos pés, que parecem mais próprios da situação lá do mirante, né? Então, o que a perícia pode afirmar? Que certamente houve uma queda e que possivelmente essa queda se deu nas escadas, tá? Uma queda muito violenta. A pancada que deixa as 3 marcas aqui a nível Quebrou alguma das costela? costelas. A nível das costelas, ela é uma marca muito contundente, portanto, de uma dor muito aguda, muito profunda. E ela tem costelas quebradas, mas a costela quebrada não é dessa pancada aqui, é da queda posterior. Coisa. Então, a polícia já traçou, enfim. Delegado, uma última pergunta, Marcos? Uma última pergunta. Delegado, o senhor acredita que depois desse caso, depois desse inquérito feito, depois que passar toda essa onda do caso Fernanda, ele também vai servir de marco para a atenção do governo do Estado em relação à estrutura policial e das instituições em relação à responsabilidade de cada um? Por exemplo, câmeras mais profissionais para a própria Polícia Civil? Essa é a melhor pergunta que já me fizeram em todo esse caso, né? Porque os casos passam, eu passo, o promotor Eliardo vai passar, Paulo Nogueira vai passar, e a pergunta é o seguinte, né? Como é que nós vamos agir a partir de agora? Daqui para frente. Bom, nós tivemos como secretário o Dr. Robert durante 7 anos, e era subsecretário dele o Dr. Raimundo, também foi subsecretário dele o Dr. Magalhães. E dia 26 agora, de outubro, nós estamos inaugurando o Instituto de Criminalística, inclusive com a presença do governador do estado. Esse Instituto Criminalística não foi construído de ontem para cá, não. Isso é uma obra em convênio do governo federal, portanto fez parte do governo Lula e da Senasp. E esse prédio está em construção há cerca de 3 anos, com as dificuldades que todos sabem que existe de se fazer uma obra. Então, dia 26, nós estamos inaugurando o Instituto Criminalística como reflexo justamente da preocupação que a segurança pública tem e do esforço que a segurança pública tem feito, claro que com os recursos disponíveis. O próprio governador autorizou, ontem o secretário de Segurança conversou com o secretário Paulo Ivan, a contratação de mais 30 peritos criminais por concurso público. 30 peritos? 30 peritos criminais. Isso já está em fase de análise lá pelo Dr. Paulo Ivan. Ele acredita que possivelmente até novembro a gente possa estar lançando esse edital.
E esse concurso agora é mais uma etapa de realização do trabalho nosso lá na segurança, porque já houve outro concurso para perito antes. Nós temos aprovados aí 40 delegados em lista de espera. E de 2002 para cá nós tivemos a nomeação de mais de 120 delegados de polícia no estado do Piauí. É preciso melhorar? É. Com a estrutura do Instituto Criminalístico a gente pode avançar? Pode. Lá nós temos a previsão, inclusive, de um laboratório de DNA. Vamos precisar de verba para isso, para equipar, e o governador tem se mostrado muito sensível com isso. Então, eu acho que esse caso, quando nós apresentarmos a sua finalização, que deve ser acho quando? Que ele vai ser... Aproximadamente? Olha, nós temos ainda, me parece que em torno de 14 dias, e tudo transcorrendo dentro da normalidade. No final do prazo? Ao final do prazo a gente possa estar esclarecendo aí tudo o que aconteceu. Delegado, seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por sua atender nesse feriado, tá bom? Marcos, obrigado, Marcos. Obrigado, Elton. Obrigado por atender ao nosso convite. Delegado, a última fase do inquérito, fase final. E aí a pergunta que não quer calar era o que é que ajudou, por exemplo, no último sábado, nós temos inclusive imagens aí, no último sábado, a última reconstituição, né, que aconteceu no caso Fernanda Lage. Quais os caminhos que abriram depois daquela reconstituição do sábado para a polícia? Bom dia. Para a gente foi importante essa reconstituição complementar, que foi uma diligência também da Polícia Civil. Por quê? Porque nós pudemos levantar diversas hipóteses, né, e já pudemos chegar a algumas conclusões feitas tanto pela perícia quanto pela parte de medicina legal, né? Então nós fechamos um número de hipóteses, tá? Ontem mesmo tivemos uma reunião com o pessoal da Polícia Científica. São quantas hipóteses você fechou? Hoje nós temos assim mais claramente duas situações que poderiam ter levado à queda, né? Nós tínhamos muito mais, mas em virtude dos cálculos, em virtude das evidências levantadas no local, em virtude dos estudos que nós estamos fazendo já há algum tempo, suicídio nós hoje levantamos duas hipóteses. Suicídio está fora dessa? Não, o que existe de incontroverso é a questão da queda, né? E nós sabemos hoje que o corpo foi projetado a uma velocidade estimada de 1,7 km, 1,7 metros por segundo. Que eu falei ontem aqui. Que é uma velocidade compatível com o esforço que você faz para caminhar, né? Então, é possível, né, falando em tese, que alguém tenha, né, empurrado também a vítima, né? Delegado, por exemplo, o senhor confirma que nessa reconstituição dos fatos mais importantes foi confirmar ela tinha alguns arranhões na parte da virilha. E nessa reconstituição foi confirmado que esses arranhões são compatíveis como ela teria subido na mureta como se fosse um cavalo? Isso, né? Por meio dessa reconstituição nós conseguimos comprovar justamente a posição que dá origem àquela arranhadura na pele da vítima, né? Então, algumas coisas assim a gente já tem bem fechadas sobre a dinâmica dos fatos que aconteceram naquele dia. Agora resta nós irmos atrás das questões relacionadas com a motivação, né? Se havia qualquer motivação em especial para que ela estivesse lá, temos que fazer a comprovação disso. Mas a polícia já tem essa motivação, em tese? Já a polícia está bastante avançada, né? Na motivação. Inclusive em termos de motivação, tá? Então o que eu quero dizer é o seguinte, é que a polícia tem feito um trabalho coeso, não há desentendimento dentro da polícia, pelo contrário, né? Estão todos unidos em prol de dar a solução desse caso. Nós já avançamos muito. Só de interceptação telefônica nós temos quase 2.000 páginas produzidas. 2.000 páginas? 2.000 páginas. Temos já os laudos de DNA, temos já sendo confeccionados, possivelmente até quinta ou sexta-feira, já o laudo cadavérico e o laudo de local de crime. Já temos o laudo do computador, que atesta que não havia nenhum tipo de vídeo lá. Ou foto comprometedora? E nenhum tipo de foto que tivesse relação com a investigação até agora. Temos os laudos já papiloscópicos que identificaram somente as impressões da vítima. Temos 4 imagens de carro? De câmeras de segurança. A propósito, Júnior, me dá bem aquele videozinho.
O senhor pode continuar a falar e eu vou mostrar daqui a pouquinho. Certo, nós temos 4 imagens de vídeo de segurança que mostram a trajetória do veículo passando, né? E a conclusão desses exames periciais é de que ela se deslocava sozinha até o ponto de chegada. Tem alguma imagem da frente da obra, através das concessionárias? Não tem imagem da frente da obra, mas nós temos 4 imagens que mostram o percurso, tá? E em virtude do cronômetro utilizado, a gente consegue fixar a hora, né, de deslocamento e isso vem de encontro àquilo que aquele vigia que trabalha na concessionária em frente afirma, né, que é a questão da hora da chegada e a situação em que a vítima chegou sozinha. Sozinha, ela passa, volta, estaciona o carro conforme feito na Outras perícia. conclusões que nós temos é que, pelo depoimento do vigia do TRT, que ela entra sozinha, que ela está com ânimo, né? Ou seja, não está sendo carregada, não apresenta sinais nítidos de embriaguez, o que é confirmado pelo laudo toxicológico e pelo laudo de alcoolemia, né? Temos já a definição de que ela passa em média, né? Em média, estou falando em média, em torno de 15 minutos dentro do prédio. Por quê? Porque em virtude da velocidade que você emprega ao caminhar, né? Então, com a margem de erro de 3 a 4 minutos, ou seja, o tempo mínimo estimado é de 11 minutos e o tempo máximo estimado é de 19 minutos, sendo que o tempo que é necessário para você se deslocar da entrada do TRT até a base de cima do prédio, né, o mirante do prédio, você tem mais de 10 minutos. Tá? Então, dentro daquela ação que se desenrolou naquele dia 25 de agosto com a Fernanda, nós temos cerca de 5 minutos para que essa decisão tenha se decidido. Isso eu estou falando em tempo máximo. Máximo? Tempo máximo. Melo, vem tá? para cá. Então foi o período máximo que ela ficou dentro daquela obra do Ministério Público Federal. A gente tem as imagens daquele trechinho que nós fizemos a cronometragem ontem. Era para o Marcos estar aqui, pedir perdão. O João Júnior está procurando. Dá para puxar. Ela teria o último registro de imagem dela por volta de 5h23, aproximadamente. 5h19, aliás. 5h19. Agora, quando a gente faz o cálculo da cronometragem, é preciso a gente adequar o horário de todos os relógios ao mesmo tempo. Mas a estimativa é essa, e você dá uma margem de erro. Tá? Então a estimativa é essa, em torno de 5 horas e 20 minutos que ela estava com vida. Né? E aí o telefone dela para de funcionar entre 5h40 e 5h45, é isso? Entre 5h40 e 5h45 o telefone já está inabilitado em função da queda e da quebra do telefone. Agora, esta não é a única informação. O corpo é encontrado às 6h40 da manhã aproximadamente e a análise da perícia médica, né, dá uma margem de erro de 30 minutos de 45 minutos a 1 hora. Portanto, tanto pelo exame cadavérico quanto, né, pela situação do cronograma das imagens, como da situação da ligação do celular, a estimativa da morte é que se dá entre 5h40 e 5h50. Então, nós chegamos quase que numa situação de precisão do ponto de vista científico. Isso quer dizer da hora que da morte. Teve um tempo de aproximadamente... Isso quer dizer que por volta de 5h40, 5h50 a vítima encontrava-se morta, que o corpo só é encontrado 50 minutos depois, ainda dentro da mesma obra, 50 minutos depois, que o vigia da entrada do TRT percebe a entrada dela com seu ânimo perfeito, vê ela passar para a segunda obra, ele ouve vozes na segunda obra, o vigia do TRT, e a partir daí toda a ação se desenrola dentro da obra. Aí você pode me perguntar o seguinte, tá, existe a possibilidade de, numa hipótese de homicídio, a gente está falando de crime por encomenda? Em tese é possível, mas no nosso entendimento só seria possível se isso acontecesse, a situação se desenrolasse toda dentro da obra. Então, hoje a polícia foca, né, diretamente sua atuação para os fatos acontecidos dentro da obra. Eu tenho a informação, não sei se o senhor pode confirmar ou não, pedi ao Júnior que botasse as imagens quando a gente vai falar aqui, por favor. A informação que a polícia fechou todo o cerco no que diz respeito a agentes externos, ou seja, ligações telefônicas, tudo foi feito para que encontrasse alguma pessoa que teria entrado no prédio. Não foi encontrado.
essa informação, não tendo sido encontrado, obviamente que pode ter acontecido, está dentro da obra. A solução do crime está dentro da obra. Não, essa informação ela é parcialmente verdadeira, né? O que a polícia comprovou até agora é que não houve nenhum encontro marcado por meio de telefone, né, celular, né? Ou seja, não houve... A última ligação não contribui nada no crime? Não, ela está sendo analisada. O que nós estamos dizendo é o seguinte: não houve nenhum encontro de registro de chamada que pudesse indicar um momento anterior para que as pessoas fossem se encontrar lá. Entretanto, isso não elimina a hipótese de alguém ter, por exemplo, marcado alguma coisa pessoalmente e ter ido, né? Ou seja, mas para essa pessoa ter ido e ter tido acesso à obra, mais uma vez nós estamos colocados dentro da obra. Mais uma vez. Mais uma vez nós estamos dentro da obra. Segundo então, acesso a polícia poderia não descarta nenhuma possibilidade de uma terceira pessoa ter entrado ainda não. Pelo contrário, de posse do grande número de informações que nós temos, nós estamos checando detalhadamente todos os álibis que foram apresentados por as pessoas que tiveram contato com a vítima. O que nós estamos afirmando é que não houve contato telefônico que levasse um indicativo de se encontrarem lá. O que não quer dizer, não elimina a hipótese de alguém ter ido para lá ao encontro da vítima. Mas, só que nesta hipótese também, né, dentro da nossa linha de raciocínio, todo e qualquer fato acontecido ali tem que ter se dado dentro da obra. Delegado, por exemplo, os depoimentos, uma imagem que chama a atenção, por exemplo, quando o boneco é arremessado, libera o áudio, Júnior, ele faz um barulho estrondoso. Esse barulho é compatível como se fosse a do corpo? Isso também foi feito para que a polícia identificasse o áudio, né? Olha aí, vou mostrar. Que prova que o outro vigia e os outros dois poderiam ter ouvido, né, este barulho que o corpo faz quando ele chega ao fim, olha. Bom, esse aí foi um experimento realizado pela Polícia Civil. E o barulho que é feito quando dá queda do corpo é um barulho de surdo, aquele equipamento, aquele barulho seco. E policiais posicionados em todos os pontos em que nós sabíamos que havia pessoas na obra, todos eles conseguiram ouvir. Todos eles? Todos eles conseguiram ouvir o barulho. Os vigias nos seus depoimentos, tira o áudio, Adriano. Os vigias nos seus depoimentos, eles não conseguiram ouvir. A declaração deles é de que não chegaram a ouvir nenhum barulho estranho, né? O teste, entretanto, revela que é possível ouvir. Uma outra informação, não sei se pode ser confirmada, mas o servente que estava dentro da obra, próximo à escada, o depoimento dele dá o álibi ao segundo divisão. Se eu vi fulano de tal no determinado horário aqui, o outro dá o álibi ao terceiro e ao quarto. Os três depoimentos casam entre si, é verdade isso? Bom, eu não posso revelar teor de depoimento prestado a nível de inquérito, mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte: tudo que foi prestado em declarações, e vocês aqui já divulgaram isso exaustivamente, as pessoas já foram ouvidas mais de 5, 6 vezes, inclusive com a participação do Ministério Público. Então, tudo o que foi dito